Boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo na Vozão TV. Vamos dar início à coletiva de imprensa pré-jogo de Ceará e Deportivo Lagoaíra pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, com o goleiro João Ricardo. Vamos dar início aqui com o Danilo Queiroz, do Sou Futebolês. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Abreu. Boa tarde, João Ricardo. Boa tarde. Legal a gente conversar aqui. João, parece mesmo, pelos resultados que estão acontecendo na Copa Sul-Americana, que Ceará e Independente devem brigar ali por essa vaga no grupo G, né? A primeira volta mais ou menos demonstrou isso. Matematicamente, as outras equipes ainda têm chances, mas se a gente olhar para a classificação, a gente vê que vocês, né, Ceará e Independente, monopolizam ali a pontuação e estão brigando por essa classificação. Olhando para isso, a gente vê Lagoaíra e General Cavalheiro como duas equipes que podem ser o fiel da balança. Tirando o ponto de alguém, elas podem definir a classificação, né, de uma outra equipe no grupo. E, claro, tem o jogo final entre Ceará e Independente que pode definir a situação. Vendo isso, como é que você enxerga diante disso esse jogo e que cuidados deve ter? Eu primeiro queria saber, claro, se você concorda, né, que realmente a impressão que dá é que as duas equipes vão lutar por essa vaga, né, que é uma só no grupo G aí da Copa Sul-Americana, e se sim ou se não, mas que cuidados tomar diante desse confronto diante da equipe do Lagoaíra? Olha, uma boa tarde a você, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? Olha, eu concordo com você sim. Acho que pelo acompanhar dos jogos aí, pelo decorrer do nosso grupo, a expectativa eu acho que é essa, né? Mas é um jogo difícil, né? Não adianta a gente ver aí muita gente falando que vai ser um jogo fácil, que a equipe do Lagoaíra não ganhou nenhum jogo ainda. Mas a gente estava até conversando ontem internamente que é o jogo da vida da equipe adversária, né? Se eles querem alguma coisa na competição ainda, eu acho que se passa nesse jogo de amanhã, né? Então a gente espera sim um jogo muito duro, um jogo muito pegado. Eu acho que a equipe deles deve ter melhorado do jogo que a gente fez lá. A equipe deles conhece mais a nossa equipe, sabe como a nossa equipe vem jogando nos últimos jogos, deve ter estudado melhor a nossa equipe. Então a gente espera um jogo muito troncado, um jogo muito pegado, um jogo muito difícil. Mas a gente está preparado aí, a gente vai nos focar, vai se dedicar aí para manter a nossa boa performance na competição aí e buscar uma vitória. Fala, João. Beleza? Boa tarde. Boa tarde. Eduardo Trovão, do Futebolês também. Nos últimos dois jogos em casa, 2 derrotas, né? Os 2 pelo Campeonato Brasileiro. Tem algum papo já entre vocês, assim, mais atenção em casa? É coincidência ter acontecido essas 2 derrotas em 2 jogos em casa? Porque vem aí esse jogo tão importante quanto todos os outros, né? Jogando em casa na Sul-Americana, que pode deixar mais ainda o Ceará encaminhado para a classificação. Olha, a gente tá chateado, né? Porque a gente vinha nos cobrando muito. A gente sabe que o fator casa pra gente é muito importante, o apoio torcedor, tudo que envolve o clima, o ambiente, tudo são questões favoráveis para a equipe ter uma performance de vitórias dentro de casa, né? E essas 2 derrotas que a gente teve aí está nos incomodando muito, né? O torcedor tá cobrando e a gente sabe da chateação do torcedor, né? A equipe não fez grandes espetáculos, grandes jogos, né? E a gente sabe disso. A gente sabe que você quer fazer uma boa campanha, principalmente num brasileiro, eu acho que o fator casa é um fator principal, né? E a gente veio de uma vitória fora de casa lá contra o Palmeiras que criou uma expectativa muito grande para todo mundo, principalmente para o torcedor, né? E a gente vem dentro de casa e 2 tropeços, isso gera uma revolta para o torcedor, para nós. A gente sabe da importância que é vencer dentro de casa, passar uma confiança pro torcedor. Mas passou. É virar a página, é tentar agora, nesse próximo jogo agora de amanhã aí, mostrar o que o torcedor espera, chamar de novo o torcedor pro nosso lado, falar pro torcedor continuar acreditando que a gente tem muitas coisas boas para mostrar, a gente tá focado, a gente tá determinado e a gente espera que a partir de amanhã aí, não só na Sul-Americana, mas no Brasileiro, a gente consiga dar essa alegria pro torcedor, principalmente dentro de casa. Ô João, aqui é Mário Kempis, do TVC Esporte Clube. A gente ainda não teve a oportunidade de falar com você sobre o Dorival.
essa mudança do estilo até dele, né, em comparação. Primeiro era o Guto, aí teve o Thiago, que era um estilo diferente, e agora o Dorival. E ele, aparentemente, né, com 3 volantes ali no meio, mesmo fazendo uma parte mais de meio-campistas avançados, a gente percebe que o time tem até uma solidez maior um pouco nesse setor defensivo, com mais jogadores. Queria que você pudesse falar um pouco sobre esse esquema, se isso está bom e principalmente o que é que você pode falar sobre o Dorival. Olha, é um esquema que a gente vem se adaptando, né? Se não me engano, a gente fez 6 jogos. Então o Thiago jogava de uma maneira, o Guto jogava de outra, o Dorival joga de outra. E isso leva a uma adaptação. Se eu não me engano, no passado, não lembro se a gente jogou com 3 volantes alguma partida. Acho que muito difícil, né? Foi talvez um ou outro jogo no decorrer do jogo, né? Então leva uma adaptação, né? E a gente está em fase de se conhecer, se adaptar. Lindoso está jogando agora, Richard está jogando, são jogadores que chegaram esse ano. Teve troca agora nesses últimos jogos, vem jogando Giovani. Mas a gente está se preparando aí, está se consolidando, está procurando se fortalecer cada dia aí. O professor Dorival nos conversa muito com a gente, passa muito da experiência dele. Então a gente está procurando aí ouvir muito para que a gente possa o mais rápido possível se agrupar, se fechar, se conhecer, como é que é o termo de futebol? Se conhecer o mais rápido possível para que o sistema encaixe da melhor maneira possível. Ô João, tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Del Luiz, da Rádio Verde Mares. Queria te perguntar o seguinte, né? Não sei se você começou a tua fala dizendo que vocês estão chateados, né? Pelo resultado, principalmente pelo resultado de ontem, a derrota. Não estou falando do Botafogo, mas ontem contra o Bragantino. Mas aí você olha para a temporada do Ceará fora de casa, aí você fica sem entender, né? Porque 8 jogos fora de casa, 8 vitórias na temporada, no ano. Sim. Vocês comentam sobre isso? E aí vem a pergunta: o que está dificultando para vocês jogar em casa e não conseguir o resultado? Olha, é até difícil falar, né? Porque, como você falou, né? A gente vem numa campanha boa fora de casa, né? E isso, querendo ou não, gera uma expectativa muito forte. Porque todo time que joga dentro de casa, com o apoio do seu torcedor, jogando onde está acostumado, a expectativa é sempre de vencer, né? E com nós não é diferente, a gente conversa muito internamente, a gente vai lá, busca uma baita vitória contra o Palmeiras, vem dentro de casa, a expectativa é o quê? É vencer, é jogar bem, é dar alegria, é tudo. E você vem e nas últimas 2 confrontos, a gente não consegue mostrar isso. Então, é até difícil falar o que está acontecendo. Falar o quê? É difícil. Você vê, às vezes, um detalhezinho aqui, um detalhe aí que escapa, foge da alçada, 10 minutos, 15 minutos de um tempo que você dá uma desligada, toma os gols e não consegue reverter. Eu acho que é cuidar um pouco nessa oscilação durante o jogo mesmo aí, cuidar esses detalhes aí, mas eu tenho certeza, estou confiante que a gente aprendeu muito com essas 2 derrotas aí. A gente está chateado mesmo. Eu acho que ninguém queria começar o campeonato com 2 derrotas dentro de casa, né? Mas a gente vai dar a volta por cima aí, a gente vai virar essa chave aí e espero que essa virada dentro de casa, principalmente no Brasileiro, já seja contra o Flamengo. Oi, João, boa tarde. Boa Você tarde. falou agora há pouco sobre o adversário de amanhã, né? O Laguaira, que por conhecer já o Ceará, se espera que seja um jogo complicado, até porque ele já vem de 3 derrotas e é o jogo, se quiser continuar pensando em ficar na Sul-Americana, né? Mas, olhando pelo lado do Ceará, eu acho que você vai concordar, tecnicamente o Ceará é muito superior ao time venezuelano, pelo que a gente viu no primeiro duelo. Venceu de 2-0, 2 gols no começo do jogo, poderia ter feito mais. Acaba que o fato do Ceará também já conhecer por ter jogado contra o Laguaira, isso ajuda e pode-se esperar, quem sabe, até uma vitória com mais gols na Arena Castelão, diante da torcida, mesmo o time vindo de 2 derrotas dentro de casa? Olha, a expectativa, como eu falei, né? A expectativa é muito boa. Eu acho que a gente está muito confiante, a gente vem de 3 vitórias seguidas na competição. Como você falou, talvez o nível técnico esteja assim, mas isso não é sinônimo de vitória. Eu acho que se a gente não se ralar lá dentro, se doar, se cobrar muito, a equipe deles pode talvez vir uma equipe muito fechada e você tente o primeiro tempo inteiro e começa a vir uma aflição da arquibancada, do torcedor, uma cobrança e você sabe como é que é, você vê vários jogos aí, às vezes você martela e a bola acaba que o gol não sai e o estádio vira um caldeirão e sabe como é que é futebol, né? A bola não entra, as cobranças começam a vir, né?
Então é um jogo de muito cuidado. A gente sabe, frisei aqui antes, é o jogo chave para a equipe deles e para nós também. É um jogo, se a gente quiser continuar brigando forte por uma liderança do nosso grupo, eu acho que a gente não pode nem pensar em empatar. Mas eu acho que a gente tem que mostrar, principalmente para esse jogo, uma postura muito positiva, muito agressiva, muito determinada para passar uma energia positiva para o torcedor, que eu acho que nós dentro de campo, nós somos o termômetro da arquibancada. Se a gente mostrar uma energia muito positiva dentro, o torcedor pode ter certeza que ele vai vir com a gente. E quando ele vem com a gente aqui dentro é difícil, cara. É difícil de alguém segurar a gente. Então, eu acho que é como você falou, a expectativa é boa, mas a gente tem que ter cautela, tem que ter cuidado, que a gente pode ser surpreendido. Boa tarde, João Ricardo. Boa tarde. Pedro Pinheiro, da Band Ceará. Você falou agora um pouco do aspecto fator torcida, né? O fator casa. Sim. Vocês estão jogando em casa, não estão fazendo uma boa competição no Brasileiro. Perderam as 2 primeiras partidas aqui. Eu queria saber como é que esse fator torcida pode ajudar nessa partida para vocês continuarem nessa boa fase na Copa Sul-Americana. Olha, a torcida eu acho que é o que embala o time, né? O torcedor contagia, até tu entra em campo, o torcedor apoiando, o cara chega até de arrepiar, né? E aí, como eu falei agora, o termômetro do torcedor é o jogador dentro de campo, mostrando vontade, mostrando luta, entrega, querendo toda hora ir pra cima. O torcedor vê o time assim, vai ser difícil o torcedor vaiar. O torcedor vai quando o time começa a gastar tempo, não mostra garra, perde dividida, desacelera jogo. E é assim, futebol é assim. O torcedor nosso tá magoado por tudo, pelas derrotas que a gente teve, por ter saído em campeonatos precocemente. O torcedor tá magoado. Isso acho que é notório para todo mundo. E a gente sabe disso. A gente queria estar nessa situação? Não queria. A gente queria estar bem com tudo. Mas infelizmente são coisas que acontecem no futebol. Não é só aqui no Ceará, é em outras equipes também. Mas a gente tem que dar a volta por cima. Eu acho que chegou o momento da gente virar a chave aí. Nós dentro de campo temos que mostrar atitude, mais garra, mais determinação mesmo. Entrar mais com o espírito mesmo de querer mesmo, acho, sabe? Mostrar que tá querendo mesmo vencer. E você mostrando isso, pode ter certeza que o torcedor vai vir pro nosso lado, vai apoiar o jogo inteiro. E como eu falei, né? Quando o torcedor tá do nosso lado, filho, ali dentro, é difícil, viu? Os adversários sofrem bastante. João, como é que você está com o teu momento na equipe do Ceará? Você está feliz com o teu momento? O cara sempre é perfeccionista no que faz, né? O que você melhoraria? Como é que você está vendo o seu momento na equipe do Ceará? Olha, é difícil falar, né? Momentos são altos, são baixos. A gente tenta sempre manter um foco, sempre trabalhar muito, né? A gente sofre junto com o momento da equipe, quando vem cobranças, vem derrotas que ninguém espera, a gente sofre junto, entendeu? Mas como falei, a gente tá feliz, tá confiante, procura conversar sempre muito, principalmente com o sistema defensivo, com os caras do meio ali, para manter uma tranquilidade. A gente vem de 2 partidas dentro de casa que contra o Botafogo e contra agora o Bragantino, que a gente saiu atrás. Então isso, querendo ou não, dá uma desestabilizada, principalmente no sistema defensivo ali, querendo ou não. Então a gente tem que manter tranquilidade, né? Às vezes acontece um erro aqui, um erro ali, coisa natural. Eu acho que todos os jogadores dentro de uma partida, eles acontecem algumas falhas, mas é manter a tranquilidade, continuar trabalhando, pensamento positivo aí e acreditar, cara. Acho que ter fé, acreditar muito aí que a gente vai dar a volta por cima. João, como você mesmo já disse aí, o Laguaira vai jogar a vida dele porque não tem outra opção para eles, né? Precisam ir para dentro do Ceará também para vencer. Ao mesmo tempo, você já disse também que pode ser um jogo que o Laguaira fique bem fechado para evitar sustos e tentar matar a jogada em contra-ataque, né? Matar o jogo em contra-ataque. Você imagina que tipo de postura do adversário e se essa necessidade deles jogarem a vida pode ser benéfica ao Ceará no sentido de também eles darem um pouco mais de espaço do que se imagina? Olha, eu acredito que vai ser 2 tempos muito diferentes um do outro, né? Eu acho que a equipe eu acredito, né? Não tô dizendo, isso aí é particularmente meu, né? Eu acredito que eles vão vir um pouco fechados, né? Principalmente no primeiro tempo. Eles vão vir querendo segurar o jogo e numa escapada tentar matar em contra-ataques, alguma coisa assim. Caso não aconteça de eles ter contra-ataques, eu acredito que no segundo tempo eu acho que eles vão querer sair mais pro jogo, né? Eu acho que é onde pode ser, talvez, melhor pra gente, né? Porque se pega uma equipe saindo pra gente, eu acho que é melhor. Uma equipe quando joga muito, muito atrás, é difícil você fazer gols, né? Você tem poucas oportunidades. Então eu acredito que esse talvez seja um plano de jogo da equipe deles.
Ô, João, em relação ao trabalho, né? É até engraçado, né? Porque no futebol sempre a cobrança vem muito imediata, né? O Dorival chegou há pouco tempo aí, são poucos jogos no comando, mais vitórias do que resultados negativos, né? Sim. E até empata, acho que não teve nenhum empate com o Dorival, né? E só 2 derrotas e o resto vitórias. Aí eu te pergunto, o trabalho do Dorival, como é que está sendo esse dia a dia? Como é que é? Ele falou na coletiva, foi até interessante o que ele disse, que o time vai encaixar. Vocês podem esperar que a coisa vai acontecer. Mas não tem tempo para treinar, cara. Vocês viajam, chegam, apresentam, já treinam, ou já joga, já tem jogo. Como é que é para fazer isso aí? É só no papo mesmo, na conversa? Quando você fala em tranquilidade, eu acho que também tem que ter essa tranquilidade para o jogo, para os jogos, né, também, né? É verdade, né? Eu acho que todo mundo confia muito no trabalho do Dorival, tá muito focado, né? E tem alguns ajustes que é mais na conversa, mostrando vídeo, analisando adversários, mostrando o que a gente errou no jogo passado. Porque, como você falou, a gente jogou no sábado, folgamos ontem, praticamente treinamos ontem de manhã, né? Mas quem jogou praticamente quase não faz nada, né? Porque ainda mais jogou de noite, no outro dia tá cansado. Hoje vai vir aqui, já é véspera de jogo. Então praticamente não tem nem como treinar muito. Então é um pouco de conversa, um pouco de vídeo, um pouco de vídeo, motivação. Você chama um jogador aqui que tá mais como é que eu falo? Que tá um pouquinho... talvez um pouco abatido, que perdeu algum lance aqui, conversar, tentar passar confiança. Eu acho que tem que ir indo assim, né? Encaixando alguns detalhes aqui, algum detalhe aí. E se focar. Eu acho que nós jogadores também tá com a mente bem aberta para entender bem o que ele quer. E se focar, porque o tempo é curto, não tem muito tempo de treinar. E tem que acertar desse jeito. A gente tem que melhorar. E esses ajustes têm que ser feitos na base da conversa mesmo. João, na Sul-Americana foram 3 jogos e 3 vitórias, né? Adversários bem diferentes, jogos com viagens até estafantes, desgastantes, mas vocês conseguiram vencer fora, conseguiram vencer a partida de casa, que, daquilo que a gente conversou no início, né? Parece ser um confronto direto, né? Para classificação, para briga pela vaga, que é o jogo contra o Independiente, né? Qual teria sido o diferencial? Qual que você acha que é o diferencial do Ceará nessa Sul-Americana para ele fazer as partidas? Eu acho que não teve nenhuma partida que o Ceará foi assim, espetacular, mas ele sempre foi muito dono das partidas, né? Dentro da Sul-Americana. Mesmo no jogo contra o Independiente, que o Ceará começou perdendo o jogo, ele em um momento empreendeu um domínio que você imaginava que aquela virada ia acontecer. E nos outros 2 jogos, ele foi senhor das ações até fazer seus gols e ter a vitória. É nisso que eu te pergunto qual o diferencial que a equipe tem dentro dessa Copa Sul-Americana. Olha, eu acho que é uma competição nova, né? Muitos jogadores jogando pela primeira, segunda vez a competição, né? Isso cria uma expectativa muito forte, né? A gente vem do jogo do próprio Independente dentro de casa com uma vitória considerada maiúscula, né? Eu acho que o torcedor esperava sim uma vitória, mas sabia que talvez um empate naquele jogo talvez era um resultado favorável, né? E a gente conseguiu iniciar bem, né? Já os outros jogos também, a gente foi com uma expectativa muito grande também de vitória e a gente conseguiu impor o nosso futebol, a gente estava determinado, focado. É como eu falo, é difícil você mesclar competições, né? Uma Sul-Americana joga de uma maneira, brasileiro de outra. São adversários completamente diferentes, eu sei. Mas dizer que foi um ponto fundamental é até difícil falar, né? Um ponto específico, assim, não, o que está acontecendo? Eu acho, cara, que as coisas aconteceram mais nas Sul-Americanas. Talvez a gente teve algumas oportunidades que a gente teve propriamente contra o Lagoaíra lá e a gente fez, para tu ver, com 15 ou 20 minutos de jogo já estava 2-0 para nós lá. A gente teve 2, 3 oportunidades e acabamos fazendo. Talvez em outras competições a gente não teve essas mesmas oportunidades em um tempo tão curto. Então talvez isso pode ter sido um fator aí que pode ter agregado para essas vitórias aí ter acontecido rapidamente. Ô, João, não é comparando ninguém, não, mas é assim, falando da qualidade mesmo, né? Sim. Hoje você olha para a lateral, tem 2 laterais pela direita, excelente. Pela esquerda, excelente. Volantes, ali eu acho que o Dorival está muito bem servido por ali. No meio campo também, né? Jogadores de ataque, alguns deles estão dando oportunidade. Deu oportunidade para o João Vitor agora, Sim. que é um garoto, um jovem ainda, que vai ainda
tem muito futebol para mostrar. E aí eu vou pro teu setor ali, pro setor do gol, né? Tem você, tem o André, tem o Vinícius e tem o Richard, né? 4 goleiros de muita qualidade. Não dá para bobear, né? Não dá para brincar ali não também, porque senão quando entrar um outro ali é muita qualidade no setor. Eu falo disso porque eu tô falando da qualidade do time, do elenco, né? Você pensa dessa mesma forma também? Penso, acho que a nossa equipe é muito qualificada, né? Você vê praticamente em todos os setores, né? Todos os setores são... Eu vejo, o Pacheco machucou no início do ano, veio o Vitor e tava muito bem. E você vê na lateral, jogou o Michel, jogou o Nino, já jogou o Michel de novo e volante mudando, e na zaga mudando, e todos os sistemas tá mudando, né? E a gente sabe, pela briga interna também pelos goleiros, a gente sabe que se der uma vacilada aí o outro entrar, não sai mais. Mas eu acho que o mais importante, eu sempre costumo frisar aqui, que é o importante é o que tiver jogando está bem. Acho que o importante é o Ceará ganhar com tudo isso, o torcedor ganhar com tudo isso, independente se é eu que jogo, se é Richard, se é Vini, se é André, se é Luiz, se é Messias, independente de quem joga. Acho que o que estiver jogando tá bem, eu acho que o clube vai estar satisfeito, o torcedor vai estar satisfeito e eu, particularmente, também vou estar satisfeito. Se o Richard estiver jogando e estiver muito bem, eu acho que vai favorecer o meu trabalho também. Se eu estiver jogando e estiver muito bem, vai favorecer o trabalho dos outros goleiros também, entendeu? Eu penso dessa maneira. E como você falou, eu concordo que o nosso grupo também tá muito bem qualificado aí. Questão de detalhes aí que a gente vai conquistar as vitórias dentro de casa e vai trazer de volta essa confiança pro torcedor. Obrigado a todos. Obrigado, João. Feito? Bom jogo. Obrigado, tá?